O Ano Novo costuma ser um momento de alegria e renovação, mas nem sempre é assim que acontece. Por trás dos fogos e da euforia, coisas sombrias podem acontecer, transformando a celebração em um verdadeiro pesadelo. Portanto, tome muito cuidado ao comemorar o seu Ano Novo. Era o Réveillon mais esperado da minha vida. Decidi passar a virada na praia com alguns amigos. Estávamos em um lugar afastado, sem muita luz para ver os fogos refletirem no mar. Quando a contagem regressiva terminou, a praia foi tomada por gritos de felicidades e abraço. Decidi me afastar um pouco para contemplar o céu estrelado sozinho. Enquanto caminhava pela areia molhada, vi algo se mexendo na beira do mar. Parecia uma pessoa deitada, mas por algum motivo ela não reagia às ondas. Me aproximei com o coração disparado e vi um homem pálido de olhos arregalados. Mas ele não respirava. O estranho usava roupas que parecia de outra época, algo que não fazia sentido ali. Quando fui tocá-lo, houve um barulho estranho atrás de mim, como passos rápidos na areia. Me virei e não havia nada. Com o medo crescendo, olhei novamente para o homem, mas ele já não estava deitado. Ele estava sentado, me encarando com um sorriso assustador, como se soubesse algo que eu não sabia. Aqueles olhos pareciam vazios, mas ao mesmo tempo transbordavam ódio. Sem pensar duas vezes, corri de volta para onde meus amigos estavam, mas eles me olharam como se eu fosse louco. Quando contei o que vi, todos riram dizendo que era só o efeito das bebidas. No dia seguinte, voltei ao local tentando entender o que aconteceu, mas não havia sinal de nada, nem pegadas nem marcas na areia. Até hoje, evito as praias durante o Ano Novo. Não sei o que encontrei naquela noite, mas ainda sinto que não era humano. E, pior, sinto que aquilo ainda me observa. Passei o Ano Novo em uma chácara alugada com a minha família. Era um lugar bonito, mas isolado, rodeado por mata. Desde que chegamos, minha prima comentou que sentiu algo estranho na casa, como se estivéssemos sendo observados. Todos riram, dizendo que ela era sensível demais. À meia-noite, estávamos todos reunidos na sala para o brinde. No instante em que levantamos as taças, as luzes da casa piscaram e por alguns segundos tudo ficou escuro. Quando a energia voltou, minha avó estava chorando e apontando para o final da mesa. Ela dizia com a voz trêmula que havia um homem parado ali. Ele era alto, magro, usava roupas pretas e tinha um olhar vazio, como se não pertencesse a esse mundo. Tentamos acalmá-la, mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos sumiam ou mudavam de lugar, passos eram ouvidos no corredor à noite e todos nós tivemos o mesmo pesadelo. O homem parado no fim da mesa nos observando. O pior aconteceu de madrugada, na madrugada seguinte. Acordei com a sensação de algo me sufocando e quando abri os olhos, vi aquele mesmo homem sentado na cadeira ao lado da minha cama, com o mesmo olhar vazio. No dia seguinte, saímos apressados. Ao passar pela sala, encontramos uma taça cheia de vinho no lugar onde minha avó viu o homem pela primeira vez. Nenhum de nós tinha deixado aquilo ali. Desde então, prometi nunca mais passar um Ano Novo em lugares isolados. Eu estava em uma festa de Réveillon em um prédio antigo no centro da cidade. Era um lugar enorme, com janelas de vidro que davam vista para os fogos. Às 11h55, todos se reuniram na varanda para a contagem regressiva. O anfitrião começou a contagem em voz alta, e todos acompanharam animados. 10, 9... 8. Mas quando chegamos ao 3, algo estranho aconteceu. Todos ficaram em silêncio, como se alguém tivesse apertado uma pausa. Olhei em volta e vi que ninguém se mexia. Era como se o tempo tivesse parado. Assustado, tentei gritar, mas a minha voz por algum motivo não saía. O ar parecia denso, pesado. De repente, houve uma risada baixa e arrastada atrás de mim, como se alguém estivesse zombando da minha confusão. Me virei lentamente e vi uma mulher com o rosto coberto por um véu preto, parada na sala escura. Ela parecia flutuar levemente e seus dedos finos e longos apontaram para o relógio. Sem que ninguém tocasse,
ele recomeçou a contagem sozinho, do 10. Enquanto os números desciam, ouvi vozes ao meu redor, sussurrando coisas que não conseguia entender. Quando chegou ao 1, tudo voltou ao normal. As pessoas gritavam, "Feliz Ano Novo!", como se nada tivesse acontecido. Tentei perguntar a alguém se tinha notado algo estranho, mas todos me olharam confusos. Desde aquela noite, não consigo ouvir contagens regressivas sem sentir um frio na espinha. Não sei quem ou o que era aquela mulher, mas algo me diz que o tempo não funciona da mesma forma para ela, e talvez, naquela noite, eu tenha ficado preso entre os segundos. Sempre ouvi dizer que espelhos são portais e que devemos ter cuidado ao usá-los em datas especiais. Nunca acreditei, é claro, mas naquela virada de ano descobri que algumas histórias antigas têm mais verdade do que imaginamos. Passei o ano novo em casa sozinho. Meus amigos estavam viajando e minha família decidiu comemorar em outro estado. Preparei um jantar simples, liguei a TV para acompanhar os fogos e esperei pela meia-noite. Quando o relógio marcou 11h50 da noite, me levantei para ir ao banheiro. No corredor havia um espelho antigo que minha avó me deu. Sempre o achei bonito, com sua moldura de madeira detalhada e um brilho que parecia nunca desaparecer, mesmo com a passagem dos anos. Ao passar por ele, algo me fez parar. Meu reflexo estava lá, mas algo estava errado. Parecia que os olhos no espelho não me acompanhavam. Me aproximei lentamente e carreguei o espelho com mais atenção. Meu reflexo piscou, mas eu não. Um frio percorreu minha espinha e gelei na hora. Fiquei paralisado enquanto observava meu reflexo. De repente, ele sorriu para mim. Não foi um sorriso comum, foi algo distorcido, um sorriso cruel que parecia zombar do meu lado. Dei um passo para trás tremendo, mas o reflexo continuou se movendo. Ele não era eu. Então o espelho começou a vibrar. Eu ouvi o som da madeira rangindo como se algo quisesse escapar. O reflexo começou a bater contra o vidro, desesperado. Era como se ele estivesse tentando sair, tentando me substituir. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Tentei correr, mas parecia que algo invisível me puxava em direção ao espelho. No exato momento em que o relógio marcou meia-noite, ouvi um estalo alto. O espelho rachou e o reflexo parou de se mover. Caí no chão ofegante enquanto o quarto mergulhava em silêncio. Desde aquela noite, evito espelhos à noite. Não sei o que aconteceu, mas às vezes sinto que aquele reflexo ainda está lá, preso me observando por entre as rachaduras. Eu sinto que ele está esperando a próxima virada de ano para tentar novamente. Decidi passar o ano novo com meu namorado em uma casa de campo que encontramos em um site de aluguel. Parecia o lugar perfeito, isolado, cercado por natureza e com uma vista incrível para o vale. Chegamos cedo, ajeitamos tudo e esperamos pela meia-noite. A noite estava calma e o céu parecia cheio de estrelas, como se nos prometesse um momento mágico. Quando faltavam poucos minutos para a virada, subimos ao terraço para assistir aos fogos. Era um ponto estratégico. Podíamos ver toda a região ao redor. O relógio marcou meia-noite, mas, para nossa surpresa, nenhum brilho colorido apareceu no céu. Estranhamos o silêncio. Não havia barulho de comemorações, nenhuma explosão de fogos, apenas um vento forte que parecia carregar um gemido baixo e constante. Foi então que notamos algo incomum no morro em frente à casa. Uma luz fraca começou a brilhar, mas ela não era estática. Ela parecia se mover, flutuando lentamente em nossa direção. Meu namorado sugeriu que fosse alguém soltando fogos, mas eu sabia que não era. Aquele brilho era diferente, estranho e quase hipnotizante. Conforme a luz se aproximava, começamos a distinguir sua forma. Não era uma pessoa, nem algo que pudéssemos identificar. Era uma figura humanoide, mas sem rosto, composta apenas de uma luz pálida e vibrante. Ela parecia flutuar acima do chão, emitindo um som baixo, como um zumbido. De repente, a figura parou a poucos metros de nós e ergueu um braço. O ar ficou pesado, como se algo estivesse nos pressionando. Um som ensurdecedor preencheu o ambiente, e tudo ao nosso redor começou a escurecer. A última coisa que me lembro é de ouvir o zumbido aumentar até se transformar em um grito agudo.
Quando acordei, estávamos dentro da casa, com as portas trancadas. Nenhum de nós lembrava como chegamos lá. Tentamos sair, mas o carro não ligava e nossos celulares estavam sem sinal. Passamos a noite em silêncio, ouvindo o vento lá fora, que agora parecia conter vozes sussurrando nossos nomes. No dia seguinte, um vizinho nos encontrou enquanto tentávamos caminhar até a estrada. Ele nos olhou com estranheza e perguntou por que estávamos na Casa dos Fogos Apagados. Disse que ninguém alugava ou vivia ali há anos, desde que uma família desapareceu misteriosamente durante a virada de ano. Nunca mais voltamos àquela região, mas às vezes, em noites de vento forte, ainda ouço o mesmo som, aquele zumbido que marcou aquela noite aterrorizante. Agradeço por quem chegou até aqui e até o próximo relato.